essa comida que outrora foi colocada na boca dos nossos antepassados de forma, vamos dizer assim, empurrada, como diz, come logo, menino, ela foi ressignificada e ela é um elo de identidade. Então, o milho, que era uma das matrizes alimentícias mais fortes do Piauí, que é muito valorizado no Piauí, então eu vou pedir permissão para escutar de vocês como eram os processos antigos da produção do pintado, desde o milho lá na espiga até quando ele é colocado na mesa, e qual é a função, né, desse alimento, e qual é a importância da cachupa, que para mim é cachupa, que agora para vocês não vai ser mais pintado, então vai ser cachupa, e para mim agora vai ser pintado, né? E quais são essas memórias, né, afetivas, essas memórias de infância do cheiro dessa comida quando ela é feita, se ela é feita numa panela grande, de pé de ferro, no chão, como a gente na minha terra chama de mãe pretinha, que criou a nós todos, né? E aí eu queria entender um pouco mais qual é o significado dessa comida no vosso dia a dia e na nossa expressão de identidade, sem nunca deixar de lembrar esse lugar traumático, esse lugar desumanizador que aconteceu lá atrás e que, pela nossa resistência cultural, pela nossa ancestralidade, foi contornado, e muitas coisas que foram feitas com más intenções acabaram virando, exatamente pela nossa força civilizacional, nossos elementos mais bem, como é que eu diria, apreciados, né? Porque eu chegar aqui e encontrar o pintado, antes de comer o pintado, eu já me senti fortalecido. Vocês querem falar primeiro? Boa tarde a todas, boa tarde a todos, né? Queria agradecer aqui a professora Jailane por ter nos convidado para esse momento tão importante de hoje. E também queria agradecer aqui aos filhos. Muito bem. Pois é, como ele falou aqui sobre a questão, né? Fez a memória. A gente vem de uma comunidade e a história não é diferente. Foi muito sofrida, né? Nos inícios das lutas, né? Minha mãe mesmo foi uma grande matriarca, né? Perdi ela recentemente, mas as memórias dela vão continuar aqui sempre. Assim, ela vai estar sempre presente na minha vida, porque foi uma pessoa que eu me inspirei muito, fico até emocionada de estar falando dela, porque eu acho que estou aqui hoje por causa dela, que nos fez acreditar que vale a pena lutar e que nunca desistir dos nossos objetivos, né? Então, como ele falou aqui sobre a questão do pintado, eu me lembro como hoje, eu criança, o pintado, eu acho que era uma das comidas principais da gente, até porque mesmo a gente não tinha outra opção. O pintado daquela época, eu me lembro que meu pai e minha mãe, eles eram tirados da própria roça deles, eles iam colher aquele milho lá na roça e faziam todo aquele processo, né, de tirar a palha dele, botava de molho, depois batia. Depois meu irmão me ajudar aqui mais um pouquinho. Botava de molho que era para amolecer, para poder a gente fazer aquele pintado. E aí, para poder fazer aquela comida. E tinha vezes que tinha o feijão para misturar, outras vezes nem feijão tinha para misturar. Também não tinha aquelas misturas, né, que a gente diz a carne, era só o pintado mesmo, era só o milho. E a gente comia e era feliz, achava muito bom. E a gente depois, num certo tempo, a gente achava, essa comida aqui é muito ruim, essa comida é muito ruim, então ninguém vai aguentar mais comer essa comida e tal. Mas aí, de um certo tempo para cá, a gente percebeu que tudo aquilo que a gente passou serviu
para o nosso futuro de hoje, né? Para o nosso dia de hoje. Hoje essas comidas que a gente, uma comida como o pintar que a gente fazia antigamente, hoje a gente fazia bem diferente, não esquecemos as origens, mas a gente já tem mais outras coisas, outras misturas, então a gente resgatou ele por uma necessidade, que viu que era uma das comidas principal da alimentação da nossa mesa. Então essa é uma coisa que a gente não vai esquecer nunca, é o pintado de milho, das antigas que a minha mãe fazia, que as minhas tias faziam, e a gente comia achando bom. Então hoje é uma coisa muito importante. A gente mora numa comunidade onde você valoriza a sua própria cultura, porque hoje nós moramos na comunidade do território Lagoas. Tivemos o prazer de conhecer pessoas que nos ajudou muito, nos orientou muito nessa caminhada do processo. E hoje a gente pode dizer que a gente está mais forte do que o que era antes. Como vocês falaram aqui sobre a questão das mulheres, as mulheres antigamente elas ficavam mais na questão das casas, né? Cuidando dos filhos, cuidando da casa. O marido tinha que sair, a mulher não podia sair de casa, porque a mulher era para cuidar dos filhos. E hoje não. A gente está mais forte, a gente já entende que as mulheres, como o seu Cláudio disse, as mulheres podem estar onde elas quiserem, no lugar das mulheres onde elas quiserem. Hoje a luta serve para nos fortalecer, serve para a gente ver que a gente está viva. Porque ser uma mulher e ser negra nesse país não é brincadeira não. Nós sentimos muitas dificuldades quando a gente participa de algum encontro ou chega em algum local por causa da nossa cor. Até hoje a gente ainda assim, você chega, você é negro, pronto, seu atendimento é diferente. As pessoas não valorizam, acho que você conhece as pessoas, se elas estão bem vestidas, se elas estão com bolsas de grife, se elas estão com isso. Então, assim, a gente não é muito valorizada nessa questão das caminhadas. Mas, voltando aqui para a questão da comunidade, da escultura, nós temos cozinhas, quando a menina fala que cozinhas quilombolas, cozinha das próprias, às vezes a gente tem as cozinhas das nossas próprias casas, onde nós abrimos a porta da nossa casa para os nossos amigos, para as pessoas que vêm visitar. A gente faz uma comida, comidinha diferenciada, comidinha das antigas, sabe? Esqueci, deu um branco aqui, porque eu sou mulher, mas a gente faz uma comida boa, uma galinha caipira, a gente faz uma buchada de bode, que é uma das coisas que a gente sempre valoriza. Eu lembro que a minha mãe também, era uma das coisas que ela mais fazia, que hoje a gente até hoje faz, é uma carninha de porco, né? Que a gente fazia, que a gente não tinha as misturas. Farinha que a gente fazia antigamente era o grolado, né? Hoje, né, nem todo mundo conhece. Esse nome é estranho, grolado, eu nunca vi falar disso. Mas esse grolado, ele é da própria mandioca, porque muitos meninos aqui não conhecem. Eu vejo uns adolescentes que às vezes não conhecem. Você ia na roça, tirava os raízes de mandioca, ralava, lavava aquela massa bem lavada para depois cozinhar ela e fazer um grolado, tipo uma farinha, só que ela não ficava fininha igual a farinha. Aí depois que você misturava essa farinha, você podia misturar na carne, e hoje é uma comida de primeira que a gente está valorizando nas nossas casas. Esse ano agora que passou, esse ano agora na Desmancha, a gente sempre priorizou essas questões aí. O beiju de massa, que hoje a gente fala, não, beiju de tapioca. Não, a gente vai no beijuzinho de massa. Misturado, quem quer misturar, mistura com a tapioca, quem não quer, não mistura. Eu mesmo prefiro o beijuzinho da massa, melhor do que da tapioca, para você tomar com um cafezinho. Então, assim, para a gente trabalhar na questão de valorizar a nossa cultura, vive no mundo que está hoje, mas sem esquecer as nossas culturas e priorizar elas, porque elas fazem parte das nossas vidas.
E eu acho que vale a pena a gente valorizar, não poder esquecer das nossas origens. E também outra coisa, que nessa questão quando a gente fala de cozinha, nós estamos também, esse grupo de mulheres, nós trabalhamos na questão de uma organização da comunidade, o qual eu estou sempre na frente de tudo. Nós temos os grupos da comunidade, grupo de mulheres, a gente já trabalhou com um grupo de pães e biscoitos na comunidade, que ele desativou por falta de oportunidade, mas nós voltamos agora de novo, estamos com eles organizados. Nós temos um grupo de mulheres, onde as mulheres participam da apicultura, também as mulheres fazem parte. E essa questão de dizer que as mulheres não podem participar de tudo, as mulheres podem. Então, nós conseguimos receber de um projeto São Paulo, Colégio Santa Cruz, uma casa onde ela vem uma biblioteca, uma sala para reunião, uma área para reunião e uma cozinha. E as mulheres trabalharam, aceitaram essa casa, só a gente recebeu o material e a contrapartida era toda da comunidade. Então essas mulheres aceitaram essa causa e hoje nós estamos com ela construída e lá onde vai ser a nossa cozinha já está prontinha. Daqui para frente a gente só quer trabalhar nesse local e valorizar cada vez mais as nossas culturas. Eu vou passar aqui um pouquinho para as meninas, qualquer coisa, depois eu posso estar complementando aqui alguma coisa. Boa tarde. Voltando aqui na questão do que quer saber como fazia com o milho, na questão do milho é como a minha mãe já falou mesmo. Lá em casa, assim, na questão de falar de homem e de mulher, onde é que fica, sempre a gente foi criada num local que meu pai nunca teve negócio de ser machista, não. Ele sempre foi. Nunca quis a minha mãe atrás dele, ele sempre quis a minha mãe do lado, ele sempre foi homem para tudo, ele varria, ele fazia comida, ele ia para a roça, ele fazia tudo, não teve negócio não, do mesmo jeito, meu marido também é do mesmo jeito, sempre foi assim. Aí na questão do milho, eles plantavam milho, ele ia na roça, colhia, e a gente também pilava no pilão, não tinha, botava de molho, era no pilão e a gente tirava a palha do milho para fazer o pintado. Como a minha irmã falou aí, quando tinha alguma coisa, tinha. Quando não tinha, às vezes tinha. Quando tinha alguma coisa de porco, pé de porco, orelha, alguma coisa, a gente acrescentava. Quando não achava um osso de gado, acrescentava também, que era para dar o sabor. Mas era assim, foi assim que a gente foi criado mesmo. E a dificuldade era assim mesmo. Mas as coisas a gente não achava bom. Quando era só o milho branco, a gente achava meio ruim porque eu acho que. Mas era assim que a gente vivia mesmo. As coisas não eram bem fáceis não, mas a gente deu pra gente sobreviver. E obrigada aí, que eu não sou muito de falar no microfone, de chamar as meninas. Boa tarde, companheiros. O que eu tenho para falar, só vou acrescentar aqui um pouquinho das meninas, porque meu pai, sempre minha mãe, era uma mulher guerreira, trabalhadeira, mas sempre meu pai ali, o serviço pesado, ele tomava tudo dela, ela ficava de lado, porque ela era mulher, não podia avançar em tudo. E aí é por isso que eu sou, assim, minha carrasca pro lado de homem, é por isso. Vivi com um homem 45 anos, mas sempre, nunca deixei de ver o meu direito. Eu sou o meu direito. E aí, respeitar a alimentação, sim, a gente vivia dessa alimentação, no meio, de várias coisas. Só que eu acho que a gente vivia melhor que hoje, que era uma alimentação mais saudável, umas coisas mais sadias que a gente convivia, porque arroz nós comíamos da roça, plantava quando criava,
a gente ia pegar para ir lá, coisa para ele, e aí torrava, era um arroz maravilhoso. Cultura muitas vezes não tinha, minha mãe pisava no gergelim, tirava o leite, fazia com arroz, que delícia, minha gente, era tudo umas coisas muito especial. Então, assim, isso ainda, meus filhos não comeram mais o arroz salgado, não, mas o arroz com gergelim, assim mesmo, comprado aí nos mercados, ainda fez umas coisas de vez, né? Por isso que eu estou dizendo que as coisas do tempo de nós era difícil, sim, mas era tudo umas coisas saudáveis, sabia que a gente não tinha esse problema que a gente tem hoje. E aí, pronto, eu para falar também, eu estou me sonhando, não sei o que eu vou falar. Bem aqui. Aí nessa questão da alimentação, eu lembro que quando eu falou aqui de carne de porco, meu pai, minha mãe, eles matavam, batiam um porco, eles naquela época não existia geladeira, eles pegavam aquela carne e cozinhavam toda, eles fritavam, né? Botavam só sal e vinagre, fritavam aquela carne todinha e na mesma panela que eles fritavam, eles deixavam aquela carne período, por tempo, e depois, quando a gente queria comer, só ia lá e tirava um prato daquela carne lá, esquentava, e a gente comia, e ali estava conservadinha, era como se fosse uma geladeira, porque aquela banha de porco, aquele óleo, ele coalhava e ali conservava a carne. E hoje a gente vive num mundo que, se a geladeira faltar energia hoje, a carne estraga, porque a gente não sabe cuidar da carne, então, pra gente, as coisas eram tão diferentes, e a gente é quem não sabia que era feliz, né? Acho que mais ou menos é isso. Então, esse processo de familiaridade continua a partir dessa nossa narrativa de que não havia muito para colocar na panela. Acho que a base, né, seria uma base vegetariana, né? Alho, cebola, coentro. Eu nasci numa ilha chamada de Santo Antão, Porto Novo. Quando eu digo que Porto Novo é muito parecido com o Piauí, é porque lá, quando eu me sinto que eu estou num lugar muito seco, que é como a minha cidade natal, né, e as pessoas já me dizem que Porto Novo é como se fosse a costa da Lua, o outro lado da Lua, como bem fala meu amigo Hamilton aqui, mas o outro lado da ilha é verde. Então em Cabo Verde nós temos a cachupa, que seria parecido com o pitá, e a cachupa rica. Então eu na minha infância, e meu pai contava uma história, mas eu acho que essa história é mentira. Ele diz que a mãe dele, que eu não cheguei a conhecer, assim, porque ela morreu e ainda era muito criança, mas conheci Dona Dudu como uma senhora grande, né? Ela tinha uma pequena roldana, que ela tinha um pé de porco, e ela baixava o pé de porco na panela para tirar o gosto, e depois subia o pé de porco para ficar pendurado. Mas a verdade é que a cachupa na ilha de Santo Antão, por ser ilha próximo ao mar, coloca um pé de porco bem cortadinho, pedacinhos de bacon, né, de toucinho, né, bacon, toicinho, e sempre se colocava uma coisa que eu senti falta aqui no quintal, que é fruta-pão, pedacinho de mandioca, batata doce, batata inglesa, inhame, ovo. Então tudo isso vai junto ao quintal. Então quando eu chego aqui que eu vejo o milho, o feijão, o porco salgado, que eu olho, eu digo, nessa caixinha está faltando colocar as verduras. Mas aí tem uma outra coisa muito interessante, porque esse mesmo prato que nós chamamos de cachupa em Cabo Verde, que aqui em Piauí se chama pintado, mas também se chama lá em Salgueiro, e mais próximo de Recife se chama de mucuzá salgado, também na África do Sul se chama sem. E no Nordeste dos Estados Unidos da América, nas comunidades irlandesas, também se chama sem. Então,
é uma comida cosmopolita. É uma comida que nós nos identificamos, né? É muito próximo da imagem que eu tenho da minha mãe e da minha avó, né? E o processo era assim: a gente não diz pilar. Quando a gente diz que vai pilar, é quando a gente deixa o milho de molho para pilar, para tirar o amido, para fazer o cuscuz. Mas quando a gente pega o milho em grão, coloca no pilão, bota um pouquinho de água e começa a bater para soltar o farelo e depois alguns olhos de milho, né? São os olhinhos, depois a gente tirava para colocar na bandeja e ao vento. Né? Aquilo é uma música, porque quando o milho volta para cá, né? E aí o farelo vai no vento. Esse milho, depois que ele é tratado, tira do olho, que fica como o milho quebradinho, né, na canjica, ele era colocado de molho. A cachupa que a gente ia comer à noite, ia às 2h30, 3h da tarde para o fogo. Você só vai sentir cheiro de cachupa, né, lá para as 8 da noite. Então, essa comida, com esses muitos legumes, era separada da panela e escorria a sopa num outro vasilhame, porque a sopa coalhava e de manhã era o alimento ideal misturado com leite de cabra para as crianças. Então eu comi muita sopa de cachupa. E quando aquela parte escorrida do grão do milho e do feijão era refogado cebola, meia cabeça ou uma cabeça mesmo de cebola na banha de porco, de manhã cedo, e colocava o milho ali, aquela cachupa, e misturava para ficar cachupa guisada, como a gente chamava. Mas por quê? Porque são pessoas que trabalhavam na roça, então você tem que ir já pronto, senão você desmaia no caminho, né? Hoje em dia, essa comida cachupa, eu cresci numa casa que cachupa era feita todos os dias. Eu comia cachupa de noite, de manhã ou comia cachupa guisada com café, ou comia sopa de cachupa misturada com leite. Isso foi a minha infância toda, de tal forma que eu levei muito tempo para me acostumar a não comer cachupa todos os dias. Leite de cabra, em Cabo Verde a gente não tem acesso muito aos bois, né? Porque são ilhas. Então, os bois estão lá, mas eles só pertencem a algumas regiões de algumas ilhas. Em Santo Antônio, Porto Novo, você não tem muito. Por isso que eu digo aqui, porque aqui tem aquela carne de camelo, aquele bode grelhado, e aquele bode grelhado aqui é tão gostoso por causa da própria natureza da caatinga. Ele tem que comer a palha seca, porque se eu comer palha verde, a carne já fica um pouco mais cheirosa, não é verdade? Então, tudo isso se reflete de forma familiar, né? Então, quando eu chego aqui, eu encontro essa comida, e depois eu falei com o seu Claudio ainda há pouco, ele me explicou exatamente como a minha avó preparava a cachupa. É que a gente pegava isso, fazia assim, mergulhava, depois para fazer, depois sacudia o farelo, levava, etc. Mas só nas datas mais interessantes, nas datas quando vinha muita gente de fora, é que era adicionada alguma coisa a mais, né? E é por isso que em Cabo Verde se fala de cachupa rica, que é quando coloca pedaços de frango, ou pedaços de albacora, peixe, atum, porque lá é mar, né? E também a carne de porco, porque a carne de porco, quando é o lombo, é um tipo de carne. Quando é o pé, né, de porco, tem um gosto diferente. Quando é a costela salgada, aí sim, aí chegamos no gosto, né? Mas é exatamente essa mesma lógica, são exatamente aquelas partes periféricas dos alimentos. É o pescoço da galinha, é o pé, é a orelha do porco, é o rabo. Imagina, essas pessoas não sabiam o que é o gosto de uma rabada, né? Pois é. Então, exatamente esse processo de dificuldade é que vai trazer para a gente não só esse sabor familiar, mas também essa força, né? Que é uma força espiritual de realmente reconhecer naquele momento de dificuldade a construção de uma identidade e de uma comida que a gente com certeza gostaria que os nossos tataranetos continuassem comendo.
Agora desse jeito. Cadê? Então, vou passar para você agora. Eu ia falando assim, nos tempos da gente, era mais difícil as coisas, mas era tudo melhor quando a gente arranjava, porque a gente vivia as panelas, não tinha negócio de panela de alumínio, eram umas panelas de barro. Às vezes até uns pratos dessa altura, mas cozinhava o milho, cozinhava a carne, cozinhava diversas raças. Era tudo bom, também a gente vivia muito, e hoje a gente não pode mais falar, mas porque se aconteceu desse tempo, não mais que a gente por isso. Nesse tempo a gente vivia de caça no mar também, porque vivia muito. A gente vivia dessas coisas, e aí a gente vivia assim, não era tranquilo de dinheiro, assim, das coisas, porque às vezes tinha dificuldade mais. E da comida era bom, tinha dia, não era todo dia, mas era bom sim, também a gente era umas coisas mais importantes para a gente, de hoje. Tem umas perguntas aqui para fazer. Aí lá no osso, você disse que seu avô mandou caldo, no pé de porco, eu vi minha avó fazendo ainda. Ela matava, ela botava o meu homem comprava um pedacinho de osso de gado, e aí ela botava dentro de uma panela de feijão, do milho mesmo, pintado. Aí ela, quando cozinhava muito, ela deixava. Se ela pegava até com um pano, e pegava uma perna, batia lá em cima da panela, até sair aquela gordura, aí pendurava o outro lá no outro dia. Porque se ela precisava, ela não via um dia, ela fazia esse serviço. Para dar o sabor. Sabor. Tem umas perguntas. Já temos perguntas aqui para vocês. Temos perguntas que estão chegando da plateia. Eu vou começar com uma, né? Depois de muita luta das mulheres através de um trabalho árduo e conquista pela igualdade, quais foram as dificuldades enfrentadas por vocês na busca de novas oportunidades de emprego, sem que fosse somente dentro de casa, realizando trabalhos domésticos? Na minha questão mesmo, eu faço a minha luta por emprego. Na minha comunidade eu nunca tive emprego. Se eu quis trabalhar um pouquinho, eu tive que sair. Passei algum tempo em Brasília, mas depois voltei, porque eu acho que na roça seria melhor do que de ter em Brasília. Nunca tive questão de emprego, não. Emprego só, resto só em casa mesmo. Não, porque agora ela já foi em Brasília, eu nunca fui. Meu emprego foi quando eu, com idade de 17 anos, eu me casei, aí criei dona de casa, mãe de família, e aí meu emprego foi esse. Até hoje, que eu já sou mulher, porque eu não tenho mais criança pequena, não tenho mais ninguém dentro de casa, já vivo sozinho. Aí hoje eu já vivo aí sossegado, mas só que o meu tempo foi esse. Minha dificuldade foi fácil para mim, que eu nunca faltou serviço. Eu tenho. Imagina, dentro de casa. Qual é a importância do pintado para a cultura negra? Posso responder. Eu acho que a importância do pintado para a cultura negra é porque já foi uma comida que veio desde o início, né? Dos meus avós, dos bisavós, e acho é uma coisa que a gente está resgatando novamente, que foi assim, foi a primeira comida, talvez, uma das primeiras comidas que a gente a principal, né? Eu acredito que é a principal, não tinha outra comida, porque acho que não existia naquelas épocas, no primeiro período não tinha aquela questão do arroz. O arroz era raro, então era a solução principal era picada. Então, para nós, hoje, eu acho que é uma das comidas que ficou como referência. Eu tenho aqui uma pergunta, tem umas duas perguntas que não são identificadas, as outras não aprendi o nome da pessoa que perguntou, mas essa vem da Jáfia. Vocês conhecem o pintado por outro nome para o indicativo que sempre? Sou de Pernambuco, sertão, e o pintado que conheço como munguzá, milho, feijão e carne quando tem. Eu acho que isso aí, acho que a gente já respondeu, né, Jáfia? Lá no meu país nós chamamos de cachupa, na África do Sul se chama
Sempre chama munguzá salgado, porque é o munguzá doce. Também, né? Aqui também chama munguzá. Ah, então tem esse nome, né? Também esse reconhecimento desses nomes. Né? Então, isso é importante. Na verdade, só muda o nome, o sentimento é o mesmo. Vou fazer mais uma, né? Essa aqui fui eu que respondi, mas você me ajudou. Então agora eu já sei que aqui também, então é uma sobreposição, porque em Salgueiro, que ainda é Pernambuco, também eles também chamam pintar. Então aqui também se chama pintar em munguzá. Olha, isso é um dado importante. Diziam que antigamente a família era mais unida em questão de preparar e compartilhar receitas culinárias. Sem dúvida. E nas músicas. Gente, nessa questão aí eu tenho umas suspeitas, né? Porque a gente aqui, as mulheres, elas sempre são mais atentas nessa questão das receitas, viu? A gente mesmo aqui na comunidade nossa, como as meninas, até pedi para as meninas aqui responder, mas elas deixaram quietas, que elas esqueceram de falar, a questão do bode com mandioca, do maxixe com feijão, do maxixe com arroz, Feijão com mandioca. do feijão com mandioca, e também na questão da culinária que a gente sempre inventa, é um bolo de macaxeira, é um bolo de abóbora, é o bolo de Cuba, que é da mandioca. Então, assim, as mulheres aqui sempre estão mais... Mas eu acredito que eles estavam perguntando se antigamente, quando for fazer comida, era todo mundo que participava. Ou se era... Mas as mulheres. Mais as mulheres, mas eram sempre unidas, nesse sentido. Entendi. Era as mulheres que cozinhavam, os homens não. Dependendo do homem, né? E da comida também fosse fazer também. Você quer dizer, dependendo do homem? Dependendo da comida que fosse fazer, do evento da comida que fosse fazer, os homens também ajudavam, porque não é nem que eles não fossem fazer a comida, mas eles iam pegar o feijão, eles ajudavam a pôr no fogo, eles arrumavam a lenha, eles botavam água, faziam tudo. E eles sempre ficavam gente, os homens estavam fazendo parte da comida também. Em Cabo Verde tem... Alô? Em Cabo Verde tem um gênero musical chamado batuco. Né? Aqui em Piauí tem os batuques. Em Cabo Verde tem um gênero musical chamado batuco, que nasceu num ambiente doméstico, que é exatamente essa preparação que leva muito tempo, o molho, tempo de esperar a comida, porque, por exemplo, a feijoada ela tem dormido de um dia para o outro, né? Então, exatamente quando as mulheres se juntavam para fazer esses trabalhos, aí depois elas se juntavam também faziam música. Né? A minha pergunta vai também nesse sentido, mas Eu vou ler mais um, né? Que é... Vocês consideram as mulheres, de certa forma, mais fortes que os homens? Desde um pequeno resfriado até uma dor de parto, as mulheres sempre deram um show de força. Olha, nessa questão aí, eu tenho que concordar que as mulheres sempre são mais fortes, elas não choram à toa, não, em qualquer coisa, não. Agora, os homens não podem sentir uma dorzinha no pé que já estão reclamando. Verdade seja dita, eu tenho a sorte de ter nascido numa família e ser educado pela minha avó, pela minha mãe e pelas minhas irmãs. Eu nasci no meio de mulheres. Então, da mesma forma como alguém falou aí que não havia essa... Eu aprendi a varrer, a cozinhar, a lavar minha própria roupa, mesmo que às vezes eu a lavo mal, mas eu que lavo. E até hoje, né, eu tenho essas práticas. Mas em algumas situações, essas práticas também da gente ter que dividir as tarefas em casa é também por causa dessa situação mais precária, então a gente tem que se ajudar. Porque muito dificilmente você vai encontrar
esse comportamento no lugar de pessoas que já nascem com uma certa segurança social, até porque essa questão que a gente falou aqui, de que mulher não ia para a sala, né? Mulher tinha que estar na parte doméstica. Na verdade, tem um arquiteto português chamado Raul Lino, que nasceu em 1901 e morreu em 1974. Ele fez o primeiro projeto da Casa Tipicamente Portuguesa, onde ele faz exatamente essa separação. Antigamente, na sala de estar, a gente encontrava era cinzeiro, baralho de cartas, nada de bordado. Entende? Então, isso é uma coisa que sempre vem por fora, né? E essa situação da gente realmente falar dessa verdade, porque nós homens, nós somos muito intolerantes à dor, né? E ficamos muito afrescalhados com isso, né? É que seja verdade mesmo, que seja dita, porque é uma das formas da gente repensar, não necessariamente aquilo que a gente chama de masculinidade, mas o machismo. Gostaria de parabenizar os componentes do Centro de Conversa. É fácil imaginar as cenas com tanta delicadeza, emoção e riqueza de detalhes. Sobre a cozinha atual, as participantes da cozinha do Quilombo poderiam falar sobre as suas atuações, raízes do Quilombo, né? Poderiam falar sobre as suas atuações e desafios no empreendedorismo? Olha, pra gente, como a gente falou, não é fácil, mas não tem nada difícil, né? Então, nós temos uma cozinha em Moisés, essa está atuando 100% esse ano, graças a Deus deu tudo certo, que essa faz parte dessa cozinha de Moisés. Nas vendas, nós estamos vendendo para o PA, né? E também na comunidade de Emas, esse ano, nós também estamos inscritos para trabalhar no PA e fizemos a edital aí do PENAI e passamos também naquele que é PENAI, né? O PA que é o outro. Então, para a gente não é fácil não, mas a gente tem uma força de vontade tão grande que eu acredito que as coisas vão certo, porque a gente acredita no potencial da gente. Só que a gente encontra muitas dificuldades, mas quando a gente vai com vontade, nada é impossível para a gente. Se a gente quer lutar, quem tem força de vontade, eu acho que vale a pena. Aí as meninas de Moisés, né, a Siri, coitada, estão prestando o pano. Beijo, né, Cida? Eu vou passar para você. Nós tínhamos que comprar uma cozinha lá na comunidade, que a gente trabalha, nós trabalhamos de 19 mulheres. Sim, é bom, porque a gente trabalha, a gente ganha, mas só que é uma coisa assim, porque a gente faz o cadastro esse ano. Mas aí a gente só vai começar a trabalhar só no segundo semestre, quando entrega para a secretaria, para os colégios. Aí a gente só vai começar a trabalhar só no segundo semestre. Mas, por tudo isso, a gente já tem que agradecer a Deus, porque a mãe se veio a gente viver, e aí dá para a gente ir passando. Mas, se começar no começo do ano, no primeiro semestre, tudo bem. Para mim, para nós, é óbvio. Começa só no segundo. Nunca dão para nós fazer o primeiro do começo. Mas aí a gente está vivendo, está trabalhando lá. Apesar de eu já ser verso ou mais velho, mas não relaxa não. Fica atrás do banheiro, não vai atrás. Vou complementar bem que você pode. Acho que você quer dizer que é menos jovem, né? Você vai complementar com a Eu acho que você queria dizer que você é menos jovem. Na questão da nossa cozinha lá, a nossa cozinha não está funcionando não, mas quando a nossa cozinha começar a funcionar, a gente não vai deixar esperar só por PENAI e por PA, não. A gente vai adulto, a gente vai fazer o que a gente puder, o que der, e a gente não vai ter que esperar por ninguém para fazer as coisas para a gente, não. A gente vai adulta para fazer, para a gente ter, né? Para atrás, para vender, para procurar quem encontra, a gente não vai ficar parado assim, não. A gente vai voltar para funcionar. Quando a gente fala de trabalho, né, eu mesma, dentro da minha casa, né,
eu sempre oferto o meu almoço para pessoas que vêm. Eu convido aqui as meninas, de vez em quando eu não posso fazer, Dora, outra menina vai fazer lá na minha casa, a gente vem a quentinha e tal. E eu trabalho no ramo de outras coisas, como quando eu falei na questão do bolo. Tem um evento na comunidade, a gente faz e a venda tudo é 100%. Graças a Deus dá certo. E então esse plano que eu já mandei para minha casa, eu trabalho sozinha porque eu tenho comissões. Minha casa é pequena, não dá para trabalhar no grupo. Mas a partir do momento que a gente tiver dentro da cozinha, esse trabalho que eu vou fazer na minha casa, eu vou compartilhar com elas. Tem um elemento que perpassou esta conversa, que parece que a gente não prestou atenção, porque é uma ligação que existe entre o povo negro que chegou aqui e os povos originários que já estavam aqui, que é exatamente essa relação íntima, como é, por exemplo, a relação com o beiju, com a tapioca, que é uma tecnologia indígena. Então isso quer dizer que quando essas pessoas estavam sendo afastadas, por exemplo, do arroz ou de outros elementos que poderiam descrever a sociedade brasileira desenvolvida naquela época, quais são as outras forças que se aproximaram? Foram entre os negros e os povos originários. Né? E são essas narrativas que continuam ecoando. Sabe aquela narrativa que as pessoas, eu escutei alguém dizer, meu tataravó ou meu avô veio fugido de Pernambuco, ou da Bahia, ou chegou em Salvador, e depois eu soube da fazenda, eu soube que as pessoas que estavam nessa fazenda eram compradas em algum outro lugar. Mas também há aqueles casos de identificação, de amor, de paixão, de identificação entre pessoas indígenas e pessoas negras, porque essa resistência da construção do quilombo, ele tem essa matriz junto. E nunca foi muito estudado no Brasil a relação específica entre os povos originários e os povos negros, porque, como aqui fala meu colega, muitas vezes o interlocutor está agindo de um outro ponto de vista. Tem mais uma pergunta, eu acho que essa pergunta é para mim. Quais eram os ingredientes da cachupa? É a mesma coisa. Não pode faltar milho e feijão na cachupa. Não pode faltar milho e água, né? Milho e água não pode faltar. O resto que vem para colaborar, né? Pode ser o feijão. No meu país a gente costumava usar o feijão guandu. Aqui não se usa muito feijão guandu, que nós chamamos de feijão Congo, porque saiu da bacia do Congo, mas eu sei que o feijão guandu lá em Pernambuco é 1 dos 7 grãos no café que eles fazem, o café de 7 grãos. O feijão guandu também é um tipo de feijão que pode ser cozinhado sozinho, que ele dá um caldo muito bom, né? E, como eu disse, nas ilhas do norte, nas ilhas mais secas, a cachupa sempre teve esse pouquinho de bacon e peixe. Como são ilhas que ficam num lugar oceânico, então o peixe em Cabo Verde a gente carrega em carrinho de mão. É uma albacora daqui até aqui, tá? E a gente tem essas memórias de ver a albacora chegar no final do dia, ou às vezes de manhã, quando eles passavam a noite, então tem uns bloquinhos de tem albacora. E quando você é filho de pescador, você não vai comer a albacora, você vai comer são os miúdos de albacora, porque a albacora precisa ser vendida. Da mesma forma que a gente vai ter que comer a buchada, na minha terra eu acho que a gente chama franginote, que é exatamente porque tinha que vender o lombo do porco, porque a gente produz o porco para tirar numa época, né? Pode ser na Páscoa, porque na minha terra não se come muita carne, mas na época da Páscoa se come peixe sempre, mas no dia de Páscoa, no domingo de Páscoa, é porco. Que as pessoas comem, que é exatamente para poder fazer essa transição, né? Mas a resposta vai também pela qualidade e pelo nível de gosto que essas pessoas podem ter, né? Então você pode colocar na cachupa o que Deus lhe der, mas você tem que iniciar, pelo menos com a base do alho, da cebola, um pouco, nem que seja um pezinho de ouro e milho, né?
E aí o tipo de feijão que a gente pode misturar, às vezes pode ser feijão branco, feijão carioca, que é o mais comum, também o feijão guandu, né? E agora no Cabo Verde se está usando bastante também o feijão preto às vezes, né? Até para vocês saberem que o feijão preto que aqui é tão comum, em Cabo Verde foi uma especiaria muito recente. E outra coisa é o trabalho que dava para fazer o cuscuz. Porque você tinha que preparar o milho antes, tinha que pilar para tirar o amido, e na hora de fazer o cuscuz feito com o amido que você mesmo prepara, na cuscuzeira de barro, há sempre o perigo do cuscuz solar. Né? Então imagina todo aquele trabalho. E aí me lembro que a minha avó dizia, deixa aquela porta fechada, tu não vai abrir a porta, porque senão o cuscuz vai solar, né? E ali o nosso cuscuz é doce, com canela e mel e gengibre. Mas eu acho que é isso. Gostaria de estudar só um pouco no comentário de vocês, sobre alguma coisa que vocês quiserem acrescentar. Certo, queria só falar aqui mais um pouquinho quando você falou sobre a questão dos homens e das mulheres que estão lutando por seus espaços. Nessas rodadas de conversa na frente das nossas casas, a gente sempre se senta para conversar um pouquinho e a gente tem questionado muito essa questão dos homens, aqueles que são machistas, que acham que não devem fazer algum serviço dentro de casa. Mas, graças a Deus, assim, na comunidade, a gente já tem puxado muitos homens que já estão ali fazendo aquele serviço dentro de casa, faz a comida, lava a roupa, as mães botam um filho, o filho para lavar a louça, a menina para varrer a casa. Assim, está sendo compartilhado. A gente já está colocando as crianças, a realidade delas. E os maridos também, tem muitos deles que quando as mulheres saem, chega, já está tudo arrumadinho, o almoço, a casinha arrumada. Então, assim, elas aqui que ficam muito felizes quando chega. Então, acho que é isso. E agradecer mesmo, né, por esse dia de hoje, que para a gente foi muito importante. Eu também só quero só agradecer também pela atenção de vocês também. E só isso mesmo. E vou deixar também um convite para vocês. Quando a nossa cozinha estiver funcionando, a gente vai fazer um belo pintado, vai pôr um convite para todo mundo e saborear o pintado. Também só quero agradecer a todo mundo, os jovens, os não jovens que tem, e foi muito bom. Nós estamos aqui. Muito obrigado mesmo, principalmente por esse conselho que você acaba daqui de chamar a atenção, que é a situação de uma certa responsabilidade na reprodução do machismo, né, e a observância por cada um de nós, homens, mulheres, e que a gente encontre esse caminho, né, de equilíbrio, de respeito mútuo, né, de amor, que é aquele amor que é feito no pintado, que é feito na comida, que é feito em ensinar os nossos a também cuidarem deles mesmos, né, tipo das suas roupas, da sua casa, etc. Então tudo isso é muito vigoroso e é muito aquilo que nós precisamos ouvir. Estar aqui, nesse momento, escutando cada uma de vocês, é um presente inimaginável. Eu me sinto totalmente contemplado, mas não importa, eu acho que todo mundo aqui se sente contemplado. É um carinho que é necessário, né? E sim, eu estou esperando o convite do pintado. Então, se quiser que agora a gente não vai pensar naquele que ainda está por vir, mas que agora nós vamos, né? Degustar um pouquinho o pintado e a cachuca que foi produzida a partir daqui, né, e da supervisão da professora Gerlandi, eu gostaria de chegar aqui próximo e passar as informações para as pessoas como é que se faz.